Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, bem-vindo ao Igreja Açores deste domingo 15 de janeiro, numa semana onde o Conselho Presbiteral reuniu para discutir uma proposta de reorganização da Diocese. É nosso convidado do espaço de entrevista, o jovem ouvidor das capelas. Vamos conhecer a realidade das ouvidorias mais periféricas da Diocese de Angra. Por agora, a informação diocesana regional. Decorreu esta semana o Conselho Presbiteral, onde a Diocese de Angra trabalhou um documento apresentado pelo Bispo Dom João Lavrador com uma reorganização da Diocese, com o objetivo de torná-la mais unificada. Nos dias 10, 11 e 12 de janeiro, o documento foi debatido por todos os serviços e ouvidorias e aprovou, na generalidade, todos os mecanismos apresentados. Para Dom João Lavrador, a prioridade é a formação e orientação dos leigos e, para esse fim, será criada uma vigararia que coordene e dinamize o setor de forma eficaz. Nós normalmente estamos muito habituados a ver a figura do bispo ou dos presbíteros, dos sacerdotes. Temos pouca visibilidade, por exemplo, do diaconado, e que é um ministério, um serviço na Igreja também. E, se calhar, temos a consciência que temos leigos em responsabilidades, mas, se calhar, ainda não acentuámos o valor que os leigos devem ter no trabalho da vida pastoral da Diocese e, sobretudo, na responsabilidade que lhes compete. Mesmo na parte, depois, de dinamização, porque era outra parte que vinha, que era a parte da dinamização, como é que nós podemos ajudar a que haja uma dinamização da Diocese e que haja diversos órgãos de participação e de corresponsabilidade na Igreja Diocesana, que era aqui que estava a questão. E aí, um dos aspectos que foi colocado era a possibilidade, também não é novo, porque esta Diocese, desde praticamente do Concílio, sempre teve, por exemplo, a figura não só do Vigário-Geral, que é um elemento essencial na vida da Igreja, mas, por exemplo, de vigários episcopais. O que ainda não ficou esclarecido foi o número de vigários episcopais que será definido. À partida, a proposta que constava do instrumento de trabalho deste Conselho apontava para a criação de 3 zonas, cada uma gerida por um vigário episcopal. Eu agora tenho que ver o que é que o Conselho Pastoral me vai dizer e depois eu tenho que ouvir outros órgãos de consulta para eles me ajudarem a dizer assim, olha, a sensibilidade é esta, depois da maneira que foi refletida e tal, nós achamos que esta é a melhor forma de atuar, não é? Agora, se me querem dizer, quer dizer, dentro da minha, como bispo, e como eu já vos disse a coisa, para mim, a Diocese, para a Diocese é tão importante lá a feijãozinha das flores, como é Santa Maria, portanto, para dizer que nós, em termos de Igreja, atenção, em termos de Igreja, nós temos que ver a unidade da Diocese e depois tratar a todos por igual. Eu, a mim custa-me se amanhã nós vamos bipolarizar a Diocese deixando uma ponta para fora só porque são ilhas pequenas. Para além do ponto da reorganização diocesana, este Conselho centrou-se também nas questões do programa diocesano dedicado à pastoral social e, como terceiro tema, os sonhos possíveis para a Diocese de Angra. Ainda relativamente à reorganização, Dom João Lavrador vai ouvir o Conselho Pastoral a 18, 19 e 20 de fevereiro, onde estão incluídos membros eleitos por cada movimento de apostolado dos leigos, com direção diocesana aprovada. O Papa Francisco e a secção de migrantes e refugiados do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral lançaram uma campanha nas redes sociais para sensibilizar para as condições das crianças e adolescentes refugiados e vítimas de tráfico humano. Migrantes de menor idade, vulneráveis e sem voz. É o mote da campanha que esteve em vigor até hoje, dia em que a Igreja assinala o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Nos Açores
Açores, a Diocese de Angra assume-se preparada para acolher refugiados. A garantia é dada pelo padre Duarte Melo, diretor diocesano da Pastoral Social. Já há algum tempo esta parte, a Diocese de Angra evidenciou o sentido da hospitalidade e do acolhimento dos refugiados. Acolher logo na primeira hora o apelo do Papa e neste sentido foi feito um levantamento a toda a Diocese, em todas as paróquias. Todas as estruturas diocesanas, nomeadamente ligadas à pastoral social, para se identificar, de facto, possibilidades de apoio aos refugiados. A Diocese integrou também a plataforma que o Governo Regional dos Açores, inclusivamente, tomou esta iniciativa de construir esta plataforma, com diversos serviços públicos, privados e os da Igreja, e neste momento, a qualquer momento que se receba refugiados, uma vez que já há uma identificação das estruturas, é uma questão de se operacionalizar. Para o padre Duarte Melo, a resposta pronta e rápida da Diocese de Angra está condizente com o exemplo nacional. Porque da parte do nosso país é um país bastante aberto e também testemunhou a nível de comunidade europeia, dos países europeus, enquanto uns estão a fechar e erguer muros e criando ondas de xenofobia através dos populismos, que é preocupante, não é? E aqui se põe em causa, inclusive, a própria democracia, não é? Este bem, Portugal testemunhou este compromisso de acolhimento. Agora, se não chegou, isso são outras questões. Na região, os 29 centros paroquiais e as 23 Santas Casas da Misericórdia fizeram um levantamento das estruturas disponíveis para acolher os refugiados que ainda não chegaram. Na ilha de Santa Maria foi mesmo disponibilizada uma casa paroquial devoluta para acolher os refugiados que quisessem instalar-se na ilha. A Santa Casa da Misericórdia do Divino Espírito Santo da Maia vai duplicar o número de vagas para utentes do novo centro ocupacional. A obra terá financiamento do Governo Regional para estrutura e equipamentos até ao montante máximo de 1.200.000 euros. O provedor Laudelino Rodrigues garante que duplicar as vagas é uma necessidade de um futuro muito próximo. Era uma das necessidades urgentes que nós temos, visto que o local que nós temos neste momento já não dá resposta aos inúmeros pedidos que nós temos recebido e também é um espaço exíguo, um espaço que já não se encontra adequado ao trabalho que nós pretendemos desenvolver com os deficientes daquela zona. Segundo resultados que nós recebemos da escola da Maia, dentro em breve nós teremos possivelmente 40 utentes a frequentar este local. Pela sua dimensão e pelos equipamentos que vão trazer à instituição, será uma enorme vantagem para os miúdos que nós vamos passar a ter lá. A obra deve arrancar ainda neste mês de janeiro. O centro atual está preparado para receber 13 utentes e já conta com 23. A nova estrutura será com um único piso para facilitar a mobilidade dos portadores de deficiência. O centro ocupacional é o primeiro projeto, mas a Misericórdia da Maia sonha também com a criação de um lar. São pessoas, muitas delas, que nós possivelmente iremos mais tarde ficar com elas, porque é a nossa intenção também criar um espaço, uma residência para deficientes. Esta será possivelmente a nossa próxima construção. Como se compreende, os deficientes, a maneira que também vão ficando com mais idade, há familiares que não conseguem substituir os pais, outros porque não existe mais ninguém para além dos pais, então nós teremos ou melhor, pensamos na solução que era a criação de um lar para pessoas com deficiência. E este será possivelmente o nosso próximo passo na área da deficiência. No futuro, uma residência para deficientes. A curto prazo, o centro ocupacional que vai acolher 40 utentes e que deverá entrar em funcionamento no primeiro trimestre de 2018.
E passamos agora ao nosso espaço de entrevista deste Igreja Açores. É nosso convidado o Padre Horácio Dutra, o jovem ouvidor das capelas, que é também docente de Educação Moral e Religiosa Católica na Escola das Capelas. Tem muitos alunos inscritos na disciplina também este ano? Antes de mais, boa tarde. Boa tarde a si, boa tarde a todos aqueles que nos escutam. Tenho cerca de 400 alunos, o que é muito bom nos tempos que correm, nos dias de hoje, e é muito importante esta disciplina ainda existir, sobretudo quando procuramos ser uma presença de Jesus Cristo, uma voz de Cristo na escola. E a escola, digamos que é quase como uma outra paróquia, porque acaba por ser o sentido da pastoral, da palavra de Deus, o sentido também de escutarmos os alunos. Hoje em dia, se calhar, corremos o risco de todos de falarmos muito e escutarmos pouco. E isso, esta disciplina, a Educação Moral Religiosa Católica e os seus professores, cabe estarmos um pouco atentos àquilo que é o pensamento dos nossos alunos, dos nossos jovens e mesmo aqueles que não são nossos alunos. Costumo dizer que há muita gente que não está perdida, ainda não foi encontrada, e cabe a nós, sacerdotes, cabe a nós, professores, no âmbito da escola, estarmos atentos a estes jovens que andam tristes, desiludidos, para que possamos ser uma mensagem de esperança com a nossa própria vida. Tenho esta sorte de, apesar de estarmos a falar de uma ouvidoria com uma população mais envelhecida, há o contrassenso, o contraponto neste caso, de ter muitas crianças inscritas na disciplina, que contrasta também com a tendência das ouvidorias mais urbanas. Isto é uma sorte ou é mais difícil trabalhar numa ouvidoria assim? Acaba por ser uma bênção de Deus, não lhe chamo tanto de sorte, mas uma bênção de Deus, e acaba por ser também difícil ou complicado de trabalhar. Digamos que a ouvidoria das capelas são 8 comunidades, 8 freguesias, com cerca de 16 mil habitantes, mas que grande parte, quer da zona da freguesia de Capelas, quer de São Vicente de Ferreira, são uma espécie de dormitório de Ponta Delgada. As restantes freguesias acabam por ser um pouco mais rurais ou tradicionais, digamos assim. Se bem que algumas destas comunidades acabam por ser jovens, mas que não estão muito enraizados nas comunidades que existem. Por exemplo, a zona das Bretanhas, zona pastoral das Bretanhas, que Remédios, Ajuda e Pilar, acabam por ser um pouco mais isoladas, quer por relação à Ponta Delgada, podemos mesmo dizer que o Pilar é a freguesia que fica mais longe do centro urbano de Ponta Delgada, daí que tenha só um parque que tenta dinamizar à sua maneira, e depois temos Santa Bárbara e Santo António, onde eu estou. Santo António é uma freguesia que tem perdido muita população ultimamente, quer porque os jovens saem e já não regressam porque não há grande espaço para construir, quer também porque é uma população envelhecida e os jovens, ao saírem, já não podem dar os seus filhos a estas comunidades, se bem que eles depois vão lá fazer escola, estão na catequese. Digamos que é uma zona um pouco curiosa. Entretanto, temos a Capelas e São Vicente, como eu disse, que são uma espécie de dormitórios de quem trabalha em Ponta Delgada, e depois temos os Fenais da Luz, que é uma comunidade que, apesar de ter gente jovem, também apresenta uma vida mais rural e com uma população também algo idosa. Portanto, são 8 comunidades muito diferentes no seu modus vivendi, mas também na sua praxis da fé. E nós 4 parcos jovens, vamos dando aquilo que nós podemos. É interessante que eu conheço a maioria dos jovens precisamente a partir da escola. Da escola e também da catequese. Sim, também da catequese. Uhum. Eu ajudo, como costumo dizer, sou um ajudante da catequese. Já fui um ano em Santa Bárbara, este ano ajudo a dar catequese em Santo António, ao 9º ano.
Não porque o parque tenha que ser... O parque tem que ser um dos catequistas, os primeiros catequistas são os pais, depois o parque tem que ser um dos catequistas, mas este grupo tem um catequista, e eu achei por bem, ou achámos por bem, que eu devia estar presente. Até porque é importante para os catequistas, que sintam que o parque é mais um entre eles, mas também é importante para os jovens, para terem o tal ponto de referência, e ao mesmo tempo é digamos, uma forma de servir a comunidade em que estou inserido. Porque o parque tem que ser também membro da própria comunidade a que preside. Mas, sim, é muito complicado olharmos para as nossas comunidades envelhecidas, querermos ser motivos de esperança, querermos semear a fé e às vezes encontramos-nos a trabalhar e a fazer coisas para que as pessoas já estão habituadas e cansadas, possivelmente, de viver algumas das coisas que nós queremos trazer, mas que nunca nos falta esperança. Acho que Jesus Cristo, a sua mensagem de vida eterna, de uma vida nova, é uma mensagem para todos nós de esperança. E, como dizia há tempos alguém, o nosso sorriso, a vida pode não ter motivos para sorrir, mas que o nosso sorriso seja a causa de muitos outros sorrisos. E daí que nós, pela nossa juventude, temos que levar o sorriso e a esperança às pessoas mais idosas. Então, nas nossas comunidades, temos que ser a esperança dos mais velhos, digamos assim, dos mais idosos, para suportarem os seus sofrimentos. Temos que ser hoje a esperança de muitas crianças que, mesmo vivendo com os pais, eles não têm tempo, devido aos problemas da vida e ao seu trabalho, não têm tempo para os escutar. Temos que ser esperanças para os jovens, para que encontrem um motivo de se agarrarem à vida e, ao mesmo tempo, um motivo de esperança para os mais adultos que trabalham, que procuram lutar pela vida, para que possam partilhar, quer com as comunidades, quer com os próprios filhos, este sentido do pão de cada dia que nos fala Jesus Cristo. Quais são as principais dificuldades de uma ouvidoria como a das capelas, com uma população mais envelhecida, com se calhar uma menor densidade populacional? Para já é chegarmos às pessoas todas. Apesar de somos 6 padres na ouvidoria, 4 mais jovens e 2 mais idosos. Temos o padre António da Luz e o padre David Couto, que já estão na casa dos 80 anos, que são pontos de referência para nós pela sua simplicidade, humildade e modo de viver e de serviço às paróquias. Depois temos o padre Ricardo, o padre Miguel e o padre Hélio e eu, na casa dos 30 anos. O padre Ricardo tem cerca de 40 anos. É uma ouvidoria de contrastes de idades. É, mas também nos parcos. Que é bom porque nós jovens estamos habituados a sonhar e às vezes é importante os padres mais velhos nos puxarem um pouco para a terra, para podermos viver este sentido de comunhão e unidade dentro da própria ouvidoria. Mas os nossos sonhos passam essencialmente por chegar a toda a gente, mesmo aos mais idosos. Daí que procuramos visitar os nossos doentes uma vez por mês. Depois preocupamos em chegar às crianças, não só através da catequese, mas também visitando as escolas, quer as escolas de primeiro ciclo, quer de segundo e terceiro ciclo, onde eu dou aulas, juntamente com o professor Bruno Reis, na área da Educação Moral Religiosa Católica. Depois procuramos também ainda levar este sentido de igreja aos vários ambientes. E isso que talvez nos vai cansando. Também é verdade que nós, padres, às vezes estamos mais cansados. É uma população realmente idosa, mas que procura também esta maturidade da fé que nos é deixada no Evangelho. E cabe a nós, padres, sobretudo aos parcos, tentar transformar e levar esta mensagem. Quanto ouvidor, procuro passar pelas várias comunidades, procuro estar com os meus colegas, padres, mas por vezes é cansativo. Posso dizer isto. Eu sei que as pessoas que
que nos estão a ouvir, se calhar podem pensar que não, mas procurar estar 24 horas sobre 24 horas atento às necessidades é muito complicado. E às necessidades dos nossos irmãos idosos, como víamos, mas também há necessidades dos mais jovens. Hoje em dia podemos dizer que os problemas das drogas, os problemas da falta de tempo são algo que nos preocupa e preocupa imenso. Preocupa no sentido em que temos que estar presentes junto dos jovens, não para sermos um jovem igual a eles, mas para sermos um ponto de referência entre eles, que às vezes é complicado. Porque se olharmos para o Evangelho, Jesus Cristo saía do seu ambiente e ia para os ambientes em que achava que era necessária a sua presença. E as pessoas iam aceitando mais ou menos. Hoje em dia, o padre sair, estar juntamente com os jovens, não é tão bem encarado como se calhar no tempo de Cristo. E isto é um desafio que nós temos que enfrentar todos os dias. É que o padre tem que ser jovem. É ser parte, mas distinguir-se mesmo assim. Exato, tem que ser um ponto de referência. Nem todas as pessoas se calhar compreendem isso, mas somos... eu vou pegar numa expressão, se me permite, que costumam dizer lá nas minhas paróquias, que é: o seu padre, quando eu saio, quando vou ao café, que é quase todos os dias, quando procuro estar com os meus lavradores, com a minha população ativa que chega da construção e vamos tomar um café, ou por aqui ou por ali, eles dizem, ou mesmo quando termina o jogo de futebol, eles dizem: eu gosto do seu padre porque o seu padre é um homem como os outros, é padre da igreja. E digo: desculpe, eu sou padre sempre, porque um homem casado não é casado só quando está em casa. E uso esta brincadeira para que eles percebam que eu devo estar ali, ser um com eles, mas ao mesmo tempo ser diferente. A Ilha de São Miguel é a única que não é ela uma ouvidoria. A restante diocese está organizada desta forma, cada ilha é uma ouvidoria. Como é que trabalham as ouvidorias da Ilha de São Miguel? Como é que é a vossa sinergia, digamos assim? Citando um colega meu, há vários São Miguéis dentro de São Miguel. Há várias zonas. E o pensamento, eu sou natural da Ilha do Pico, tive cá 6 anos nesta magnífica Ilha Terceira a estudar, que é, posso dizer que tenho o Pico no coração, mas que tenho alma terceirense, por gostar muito de festa e por aí fora, mas trabalhar em São Miguel é um desafio constante. Vamos começar agora as romarias, depois temos as festas pascais com um profundo sentido de fé, depois temos os Espíritos Santos, as festas das comunidades, depois iniciamos o ano pastoral, já começamos com o Natal. Isto é algo que é todos os anos uma azáfama tremenda para conseguirmos pôr em prática aquilo que nos é pedido. Conciliar as várias ouvidorias é complicado. Posso-vos dizer que há colegas que eu só vejo, colegas padres que eu só vejo quando venho à terceira reunião de padres ou vamos aos retiros, porque cada um acaba por estar na sua ouvidoria, no seu trabalho, se bem que a gente tente pensar todos de igual forma. E quando digo pensar todos de igual forma, cada um naturalmente que vai pensar com as suas características e trazer para a Igreja aquilo que tem de bom e de belo e aquilo que também tem de menos bom. E a Igreja vai vivendo desta tensão. Já no tempo de Jesus era assim. Nem todos aceitaram aquilo que ele dizia, por isso ele terminou da forma que terminou e recomeçou com a sua ressurreição. Mas nós vamos, digamos, fazendo aquilo que podemos. Naturalmente que vamos conversando entre colegas. Se um tem uma ideia sobre a juventude, ou sobre a catequese, ou sobre crianças, ou idosos, ou adultos, que nós vamos vendo que vamos colocando em prática, podemos partilhar uns com os outros. E a Igreja é isto, é uma constante partilha de experiências, quer a nível pastoral, quer a nível espiritual. Naturalmente que às vezes é complicado gerir este São Miguel, como eu costumo dizer, porque somos 8 ouvidorias, são 8 pensamentos diferentes enquanto ouvidores, mas ao mesmo tempo somos quase 80 padres, e trazer estes 80 pensamentos para a discussão às vezes é complicado. Mas daí que se calhar alguém a coordenar, e vamos
pensar assim. O Sr. Bispo fez-nos uma proposta de um vigário episcopal por zonas. Quem sabe termos este sentido de ter alguém a coordenar e ajudar ao mesmo tempo o Bispo diocesano no governo da nossa diocese a nível pastoral não será uma boa experiência, e para também enriquecermos mais esta forma de pensar, nos unirmos mais, rezarmos mais uns pelos outros. Depois deste Conselho Presbiteral, vão sair beneficiadas, entre aspas, as ouvidorias mais pequenas que até então não tinham tanta voz? Em primeiro lugar, vai sair será em benefício de toda a Igreja dos Açores. Naturalmente que algumas das ouvidorias ditas mais pequenas também têm algo para partilhar com as ouvidorias maiores. E nem que seja só a forma de ser e de estar. Porque, por exemplo, ser padre nas Flores ou no Corvo, ou mesmo na Graciosa, há um sentido de comunhão, de proximidade com as pessoas, que muitas vezes nas zonas mais urbanas não existe. Enquanto que, para mim, é quase complicado chegar aos cerca de 3.000 paroquianos que eu tenho, se formos tomar a escola mais 400 alunos, enquanto para mim é complicado estar com eles todos, ou quase todos, sem ser na Eucaristia semanal, noutras comunidades mais pequenas é mais fácil. Por isso, acho que não podemos olhar a Igreja pela quantidade, mas pela qualidade. E daí que as ouvidorias mais pequenas, em unidades de ilha, têm muito para trazer até nós. E víamos isso no Conselho Presbiteral, que alguns dos acontecimentos nas ouvidorias do Pico e do Faial trouxeram até nós uma beleza de partilha, de vivência desconhecida, não é? Desconhecida por muitas ouvidorias, e que é quase impossível pôr em prática, por exemplo, onde eu estou, em Capelas, Ponta Delgada, Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel, que é unir no mesmo trabalho, ou estarem presentes no mesmo trabalho, várias ouvidorias. Temos, por exemplo, a Semana Bíblica de São Miguel, e que por vezes é complicado levar alguém das nossas comunidades até lá. E só para termos uma ideia, quando se tratou de uma formação da pastoral social, e foi partilhado neste Conselho Presbiteral, parte da Ilha do Pico foi até a Ilha do Faial, e parte do Faial foi até a Ilha do Pico. E é assim que a Igreja funciona. Também podemos dizer que, se calhar, está na altura de pensarmos na ouvidoria da terceira. E quando digo isto, não quero ser mal interpretado, nem vamos começar com exigências, mas que, dada a sua população, se calhar faz falta ter mais algum representante também neste Conselho, porque é esta ilha que nos faz despertar para a fé, a Ilha de Jesus. Pode não ser a que se calhar tem mais vivência em termos da fé, mas, como eu disse há pouco, a vivência adquire-se por aquilo que nós vamos transmitindo uns aos outros. Valoriza muito a pastoral vocacional. Tem a ver também com a tenridade. Isto é uma coisa que se vai apagando com os anos, consoante aquilo que vê com os seus colegas sacerdotes. Ou vê muita mão de obra com tantos alunos nas aulas de religião e moral e na catequese, que acha que tem mesmo que investir neste caminho? Estou em São Miguel há 6 anos. Tive um ano como diácono, que acho que foi um ano interessante pela experiência em estar a colaborar com o padre David, um padre que na altura tinha cerca de 76 anos, e que para mim foi bom. Foi bom no sentido em que fui adquirindo alguma experiência no sentir do povo e mesmo no sentir do sacerdote. Dizer que vejo muita mão de obra, pois eu tenho muitos alunos que se calhar davam ótimos padres. Tem potencial. Sim, tem potencial. Eu costumo dizer às vezes nas reuniões de pais que muitas vezes nós não temos mais sacerdotes porque rezamos poucos.
Rezamos pouco pelos sacerdotes, uns pelos outros, e os leigos por nós. E os pais têm muitos sonhos para os filhos. Ser padre é quase o último, se não mesmo nem sequer querem pensar nele. Falta incentivo dos pais também? Acho que falta incentivo de todos nós. Dos pais porque sabem aquilo que pensam, aquilo que dizem e aquilo que ouvem dos padres. Falta incentivo dos nossos jovens porque andam tristes, alguns deles desiludidos com isto tudo. E podemos ver que falta alegria na juventude. Eu faço uma experiência, às vezes com os meus alunos, sobretudo no 9º ano, que é de nos sentarmos na escadaria da escola e ver os colegas a passar. E falta alegria na nossa juventude. Falta alegria nas nossas crianças. Como é que se leva isso até elas? Pela escuta, leva-se pela partilha, leva-se por nós tirarmos tempo para eles. E depois falta algo muito importante. Já falei da oração, mas falta-nos falar de Jesus Cristo. E é interessante ver que há uns anos atrás passávamos nas ruas das nossas comunidades, ouvíamos rezar. Hoje a gente passa e ouve discussões, ouve televisão, falta a oração, a escuta, a partilha, de estarmos uns com os outros. Por isso eu gosto muito quando estou, por exemplo, à mesa, de ter a televisão desligada, os telemóveis bem longe e estarmos uns com os outros. Que mais não seja à mesa. Dizer que vejo muito potencial é verdade. Neste preciso momento a nossa ouvidoria de capelas tem 3 jovens no seminário. Gostava que tivesse muito mais. Mesmo assim é um saldo muito positivo. Estamos a trabalhar para que, quem sabe, em setembro ou de setembro a um ano, tenhamos mais. Agora, porque é que eu sou apaixonado pelas vocações, não só sacerdotais, mas também pelas vocações religiosas e mesmo as vocações ao matrimónio. Eu acho que a gente às vezes reza muito pelas vocações e esquece que a gente também tem que rezar pela vocação ao matrimónio. Porque se tivermos uma boa família de oração, com esta vida assente em Jesus Cristo, futuramente vamos ter padres e freiras, que são muito importantes, irmãs. Mas dizia eu que sinto uma paixão pelo seminário porque foi, é e será sempre a minha casa. Foi o berço que me despertou para este sentido de igreja, de comunhão, de vivência, de alegria. Eu costumo dizer que sou o padre mais feliz do mundo e que tenho a vida mais feliz do mundo. E quando digo isso, precisamente tem a ver com isto, porque descobri a pessoa que nos faz felizes ou que nos dá esperança, que é Jesus Cristo. E ser padre é ser um pai com coração de mãe. Um pai que orienta e uma mãe que acolhe. Naturalmente que a gente às vezes, eu costumo dizer isto, aos jovens na escola sobretudo, às vezes os pais dão aos filhos uns puxões de orelha. Às vezes os padres, enquanto parcos, também têm que dar às comunidades, se bem que as comunidades também têm que dar aos parcos. Não é agora só nos puxarem as orelhas para aí, mas as minhas comunidades também, sobretudo aqueles que estão no Conselho Pastoral, no Conselho Económico, nos leitores e por aí fora, que me chamam a atenção de algumas coisas. Os meus acólitos, então, são peritos nisso, sobretudo os acólitos de Santa Bárbara, que são uns jovens, umas crianças que eu tenho lá adoráveis, que é precisamente isso, investirmos para mais tarde, quem sabe, despertarem para esta vocação de amor. Naturalmente que eu espero nunca perder este sonho e este gosto pelo seminário. Padre Horácio Dutra, de uma forma muito sucinta e porque o nosso tempo voa neste espaço de rádio, o que é que a curto prazo e sendo execuível falta fazer na ouvidoria das capelas? Falta muita coisa. Para já, tenciono quando chegar lá me reunir com a população ou com as entidades, digamos assim, entidades civis, para abordarmos algum dos temas que levo na agenda que foram falados no Conselho Presbiteral. Depois tenciono ainda começar com uma escola na pastoral familiar. E o grande sonho que eu tenho é de podermos um dia ter o nosso próprio centro pastoral a nível ouvidoria.
Obrigada, Padre Horácio Dutra, obrigada por ter aceito o convite para vir aos microfones deste espaço de rádio. Boa viagem de regresso e ainda bem que veio à Ilha Terceira para o Conselho Presbiteral para que o possamos desviar até aos nossos estúdios e para podermos ter esta agradável conversa. Muito obrigada por ter vindo. E nós regressamos na próxima semana com mais um Igreja Açores, com mais informação e com mais convidados especiais. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.